Tem relógio aí? Se não tiver, vou até às 8 da manhã. Tá bom. Vocês aguentam até às 8 ou não? Olha, tá vendo, pastor? E eles prometeram ficar até às 8. O que você acha? Você não acha nada, né? Mas o rapaz ali... Deixa eu só ajeitar aqui. O rapaz ali estava perguntando, pastor, tem PowerPoint? Falei, não, agora vai ter Bíblia Point. Bíblia Power agora. Mas o capítulo 11 de Daniel é um dos capítulos mais desafiadores dos 12. É o que nós vamos estudar agora. É o penúltimo capítulo. Na realidade, ele é um dos capítulos mais intrincados e difícil de interpretação. Há muitos eruditos e teólogos que às vezes não chegam a uma concordância sobre determinados versículos do capítulo, mas não sobre todo ele. Deus revelou a nós as coisas principais deste capítulo, aquilo que nós precisamos saber. Mas há muita discordância no meio, principalmente protestante e evangélico. Mas dentro do grupo adventista, somente uma posição ou outra em determinadas partes. Ao longo do período, os homens que mais estudaram Daniel capítulo 11 foram Uriah Smith e Tiago White, esposo de Ellen White. E Uriah Smith foi o primeiro editor-chefe e diretor da nossa publicadora. E ele foi um dos homens que realmente se concentrou muito no estudo de Daniel e Apocalipse, mas alguma coisa que ele estudou naquela época, imagina, 1870, 1880, né? Ele aplicou alguma profecia de Daniel 11, algumas partes, eu me refiro da profecia de Daniel 11, ao tempo ao redor de si mesmo. Isso é muito perigoso em profecia, não que ele tenha errado, ele contribuiu bastante, mas ele usou no afã de querer interpretar aquilo que os irmãos tanto questionavam sobre alguns versos, ele colocou algo dos acontecimentos que estavam ali imediatamente ao redor do seu tempo. É muito perigoso você lidar com profecia, tentando encaixar cada evento único, falei isso hoje de manhã no sermão, dentro no panorama global. Por quê, irmãos? Porque nós podemos ter a profecia como um nariz de cera, em que nós volvemos o nariz dessa estátua de cera para o lado que nós queremos, de acordo com os telejornais e as notícias. E a profecia não pode ter um nariz de cera, não é? Em que eu vou dar o tom que eu desejo, para chegar àquilo que eu penso que é. A profecia tem um norte, e o norte da profecia é fundamentado, então, na história, né? Desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino de Deus, como já reprisamos e enfatizamos algumas vezes aqui. Muito bem. O capítulo 11 de Daniel, além de ser o mais intrincado e o mais polêmico na sua interpretação, ele também traz um conteúdo magnífico para todos nós, né? Michel acabou de mencionar o capítulo 10, que nós chamamos de prólogo da última visão de Daniel. Na realidade, em todo o livro de Daniel, ele teve 5 visões somente. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11. Mas essas 5 visões que ele teve, somente 5, nos dão 4 planos proféticos. O plano profético do capítulo 2, o do capítulo 7, do capítulo 8 e 9 conjuntos, e o último plano profético que ele nos dá são os capítulos 10 a 12, que formam uma integridade só. Então nós podemos desassociar o capítulo 11 da sua introdução, que é o capítulo 10, que acabamos de estudar, e do seu epílogo, que é o capítulo 12. Na realidade, a parte principal de Daniel 11 vai do 11, verso 2, até o 12, verso 4. No original, não há uma divisão anacrônica, como nós temos aqui na nossa Bíblia em português. No original, a visão última de Daniel pega o escopo do versículo 2 do capítulo 11 até o 4 do capítulo 12. Então nós vamos estudar aqui essa questão do rei do norte e do rei do sul, as famosas batalhas entre o norte e o sul, dentro do capítulo 11. Por ser um capítulo muito desafiador
e também difícil de interpretação, nós temos que entender 3 coisas. Em primeiro lugar, eu colocaria nessa introdução aqui. O capítulo 11 está, em geral, paralelo, como já vimos, que a modalidade é o recapitulacionismo, aos capítulos 2, 7, 8 e 9. Não podemos desassociar, porque o 11 vai dar detalhes a mais que esses capítulos anteriores não nos forneceram. Tá? Então, se você teve detalhes adicionais no 7, sobre os reinos do mundo, como vimos, depois teve também no 8 e no 9, agora no 11 é aquilo que se completa desses detalhes, para entender os 4 planos proféticos das 5 visões que o profeta Daniel teve. Em segundo lugar, uma sucessão de potências mundiais emerge aqui no capítulo 11. E nessa sucessão dessas potências, acontece que esses poderes, muitas vezes, eles oprimem o povo de Deus, como os impérios, que já estudamos desde a estátua. E em terceiro lugar, eu colocaria na introdução, que esse esboço profético atinge o clímax da história do grande conflito cósmico, com Daniel 2, e também com o final feliz em Daniel 11. Qual é a conexão, por exemplo, do final feliz nesses capítulos? Quer ver uma coisa muito bonita? Daniel 2, por exemplo, diz que a pedra destrói a estátua. Os reinos humanos não prosperariam nem permaneceriam, mas Deus estabeleceria seu reino. Quando você vai a Daniel 7, o Filho do Homem recebe o reino. Em Daniel 8 e 9, o santuário celestial é purificado mediante a obra do Messias. Sempre nesses planos proféticos há aquilo que nós chamamos de um final feliz. E eles estão interligados, né? Uma outra coisa muito interessante aqui, que nós poderíamos destacar, e eu até anotei, é a questão primária, sem abrir detalhes, quem é o rei do norte e quem é o rei do sul, no capítulo 11. Nós já vamos ler alguns versículos, mas estou apenas dando uma introdução aqui antes de lermos, para entendermos melhor. Então, o rei do norte, nós poderíamos destacar aqui 2 coisas importantes. Primeiramente, ele designa geograficamente a dinastia Seleucida, que foi uma das divisões do Império Greco-Helenístico. Depois da morte de Alexandre o Grande, vocês estudaram isso, não é? Em Daniel 7, quando vem ali o bode com o chifre principal, e daí quando quebra esse chifre, nasce no seu lugar 4, né? 4 pontas, uma para cada região, uma para cada local geográfico, lado geográfico da terra, região geográfica. Então foi a divisão do reino greco-helenístico de Alexandre o Grande, que morre prematuramente. Ele tinha um meio-irmão, que era débil mental, e ele tinha um outro parente bastardo. Nenhum deles podia assumir o trono. Então 4 generais tomaram o lugar de Alexandre o Grande e dividiram então, não é? Cassandro, Selêumaco, Licímaco e Ptolomeu. Então, o rei do norte é primeiramente a expansão dessa divisão, uma das divisões do ex-império greco-helenístico, ou greco-helenístico, depois da morte de Alexandre o Grande. Mas é também Roma pagã e finalmente Roma papal. Então, o rei do norte pode significar, primeiramente, uma das divisões do império, após a morte de Alexandre o Grande, Império da Grécia, mas também Roma pagã, na sua fase imperial, e Roma papal, na sua fase religiosa. Quem é o rei do sul? Sumariamente, o rei do sul designa a dinastia ptolomaica, que é outra divisão do Império Greco-Macedônico. Após a morte de Alexandre, que ficou com Ptolomeu, foi a parte do Egito, o sul. Mas, à medida que a profecia se desenvolve, o rei do sul adquire uma dimensão teológica e associado pela maioria dos estudiosos ao ateísmo e ao paganismo. Porque sempre o Egito, você vê algo que é místico, algo que é pagão. Então, aí é o símbolo do ateísmo. E nós vamos ver que o rei do norte e o rei do sul, eles têm essa luta ao longo de Daniel 11, mas é sempre o lado religioso quanto o lado
do ateísmo, ou contra o lado do ateísmo. Muito bem, tendo posto isto, nós vamos ver também uma outra questão. Talvez possamos interpretar os acontecimentos da seguinte maneira, fazendo um resumo aqui. O rei do sul ataca o rei do norte. Primeiramente você vai ver isso em alguns versículos. Nós poderíamos dizer que a Revolução Francesa foi um desses ataques. A Revolução Ateísta tentou erradicar a religião e derrotar o papado após a Idade Média. Então aí você vê religião e ateísmo novamente combatendo-se, guerreando-se. Depois o rei do norte ataca e derrota o rei do sul. As forças da religião lideradas pelo papado e seus aliados acabam vencendo as forças do ateísmo e formam uma coalizão com o inimigo derrotado. Logo após isso, aparece aqui no capítulo 11, Edom e Moabe, o notável povo de Amon. E eles então escapam. Alguns dos que não são contados entre o povo verdadeiro de Deus se juntam ao aprisco na última hora. Na sacudidura, Deus tirará da Babilônia mística e da Babilônia também da religião profana, ele tirará os fiéis, que se juntarão ao seu povo. E, finalmente, o rei do norte se prepara para atacar o Monte Santo, mas chega ao fim e as forças do mal são destruídas e o reino de Deus é estabelecido. Esse seria mais ou menos um sumário daquilo que é o capítulo 11. Agora vamos aos detalhes dele. Eu intitulo, sempre que falo sobre o capítulo 11 de Daniel, sobre uma tentativa de interpretação completa do capítulo 11. Porque em profecia não cumprida, nós temos que andar com cautela. Não podemos ser, como eu disse já, o adivinho, ou aquele que vai ser o pré-dizente do que ainda vai acontecer no futuro. Tiago White sempre dizia que em profecia não cumprida, nós devemos andar com cuidado e cautela. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Quando a profecia já está cumprida, tudo bem, nós pegamos a história e vamos dar o alicerce, o fundamento para aquilo. Mas em profecia não cumprida, nós devemos andar com cautela e com cuidado. Lutero chegou a afirmar que as profecias só são entendidas completamente após o seu cumprimento. Não concordo totalmente com ele, mas ele tem um pouco de razão aí. Porque muitos se aventuram a ser alarmistas, portadores de nova luz. E isso é o que mais tem no meio quando temos intérpretes de profecias. Eles querem ser aquele que traz o pão quente da padaria, que acabou de sair, não é? E daí qualquer acontecimento que tem, eles vêm com aquele alarmismo. E isso causa uma polvorosa na igreja. Isso não é nada benéfico, é muito negativo. Então, a profecia não cumprida, nós temos que andar com cautela, até que a história comprove que aquilo foi um cumprimento profético. Então, uma tentativa de interpretação. Vamos agora a alguns versículos. Por exemplo, quando nós começamos aqui, versículo 1, 2, 3 e 4, nós estamos dizendo sobre a primeira parte. Aqui é uma concordância geral dos eruditos. Não há muita discordância aqui. Eles falam que aqui é a Medopérsia e a Grécia, com seus detalhes. Quando vamos, o capítulo é dividido em 5 partes, a maioria dos teólogos adventistas modernos concordam com essas 5 seções, 1 a 4 não há quase discordância, Medopérsia e Grécia. Depois nós vamos do versículo 5 até o versículo 14, que são chamadas guerras sírias, do norte e do sul, Egito, não é? E ali a Síria e coisas e etc. ali, que se forma no panorama do rei do norte e rei do sul. Depois vamos do versículo 16 ao 28, que eles concordam ser Roma pagã. E daí vamos do 29 ao 39, Roma papal. E do 40 ao 45 seria a Babilônia mística e a luta do ateísmo e o papado e os decretos no tempo do fim. Então essas 5 sessões,
é a divisão que hoje temos na maior concordância dos teólogos adventistas sobre Daniel 11. Então, quando nós falamos aqui dos versículos 1 a 4, por exemplo, mas eu, vamos ver quem é esse eu que está dizendo aqui a Daniel, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Então aqui aparece o nome dos impérios, né? Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Você lembra de Daniel 7, o bode com uma ponta grandiosa, que depois quebra em seu lugar. Vem 4, o verso 4... reporta ao capítulo 7 de Daniel, mas no auge o seu reino será quebrado, Alexandre o Grande morre, e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Bom, há uma questão a ser aqui definida logo no versículo 1. O versículo 1 não está correto no original, ele não faz parte aí. Na realidade, a visão, como eu disse, começa do verso 2. Mas o versículo 1 ele é ligado ao último verso do capítulo 10. O pastor Michel se acabou de explicar. Se você for ao verso 21 do capítulo 10, você vai entender o 1 do capítulo 11. Vamos ver isso? Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aí agora ligue então isso, sendo esse mais eu, o eu aí é Gabriel, o anjo que ficou em lugar de Lúcifer, quando Lúcifer saiu como regente, como chefe dos anjos celestiais, Gabriel ficou em seu lugar, e ele vem agora para dar a última visão, e explicar a última visão a Daniel. Por isso que ele diz, mas eu declararei o que está expresso, mas eu no primeiro ano de Ciro, o Medo, me levantei para fortalecer, agora eu te declararei a verdade. Veja, ele está falando aqui, que no primeiro ano de Ciro me levantei para fortalecer, mas essa visão, se você for ver o capítulo 10, versículo 1, foi dada a Daniel no terceiro ano de Ciro. No terceiro ano de Ciro. Mas agora o anjo vem explicar desde lá do primeiro ano de Dario, e ele vem explicar para Daniel tudo isso. Vamos ao verso 14 do capítulo 10. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, essa é uma visão que vai para o fim, ela é o penúltimo capítulo, mas faz parte da última visão de Daniel, do último plano profético, dos 4 que mencionei, e agora ele está explicando então, em relação ao tempo, sobre o que aconteceria antes do poder romano imperial e o romano papal estarem com o poder pleno sobre a terra, e finalmente a Babilônia mística derrotada pelo estabelecimento do reino de Deus. Então esse é um panorama macro, e aqui lembra uma coisa muito interessante do capítulo 9, em que Daniel ora para entender os 70 anos, e Deus dá a ele a visão das 70 semanas, estudar no capítulo 9, não é? E dá a ele a visão dos 2.300 anos. Aqui Daniel está orando por uma coisa específica, e Deus dá a ele uma visão do fim do mundo e o estabelecimento eterno do reino de Deus. Então ele ora para entender o micro plano de Deus, Deus dá a ele uma visão macro de todo o conflito cósmico, não é? Bom, aqui menciona o seguinte, verso 2. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Quais foram os reis persas que nós temos na história? Primeiro não foi Ciro, por incrível que pareça, a história registra que foi Ciáxeres, depois dele veio Astíages, depois vem Ciro.
Então, se ele está falando do primeiro ano aqui de Dario, o Medo, e do terceiro ano de Ciro, nós temos que pegar Ciro para frente. Ele está dizendo que depois de Ciro viriam ainda 3, e que o quarto seria acumulado de riqueza, seria muito poderoso. Então, quem vem após Ciro? Vem Cambises, depois vem Esmerdes, daí vem Dario e Xerxes. E Xerxes é o Assuero da rainha Ester. E ele foi realmente um rei poderoso e riquíssimo. Mas aqui há um teólogo, outro adventista, se eu não me engano, somente 2 que discordam. Eles não colocam Esmerdes, porque Esmerdes teve apenas uma duração de 10 meses. Então eles não aceitam, eles chamam de o falso Esmerdes. Depois de Cambises, eles já vão para Dario, vão para Xerxes, e o quarto seria Artaxerxes, esses 2 teólogos. Mas a maioria dos intérpretes adventistas, eles partem de Cambises, Esmerdes, Dario, e o quarto é Xerxes, o rei Assuero da rainha Ester. Então aqui está certinho, a profecia se cumpriu na história, e a história bateu cumprindo a profecia. Verso 3, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, fará o que lhe aprover. Aqui nós vemos Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era filho de Filipe da Macedônia. Ele era um dos maiores estrategistas de guerra. Foi ele um dos inventores, da catapulta, com pedras flamejantes, incendiárias. Do ariete para estourar portões das cidades muradas. Alexandre o Grande, ele, logo que jovem, já assumiu o comando do exército do grande Filipe da Macedônia. Ele conquistou o mundo, mas ele não pôde dominar a si mesmo. Ele era um alcoólatra inveterado. E morreu aos 33 anos de idade, a idade de Cristo, até uma bela poesia, sermão do padre Antônio Vieira, dos Sermões de Vieira, sobre Alexandre Grande e Jesus. E ele então morre de febre alcoólica ou coma alcoólico, aos 33 anos de idade. Há uma tradição não confirmada que diz que ele bebeu ali em Babilônia, quando instaurou Babilônia e reconstruiu para ser a sede do seu reinado macedônico, 32 litros de bebida alcoólica num dia. Mas essa é uma tradição inconfirmada, mas existe essa tradição. Então, ele conquistou o mundo, mas não pôde controlar a si mesmo, né? Alexandre morreu no mundo, Cristo morreu pelo mundo. Cristo deu a vida pela humanidade, Alexandre o Grande perdeu a salvação e tirou sua própria vida, não é? Então há esse paralelo aí. Mas aqui quando ele morre então, aos 33 anos de idade, jovem ainda, um dos mais promissores, parecia saber sempre o que fazer. Depois de derrotar a Pérsia, tomou Tiro, o Egito, estendendo-se até a Índia, o reinado de Alexandre o Grande. Mas em 323 torna a Babilônia sua capital e morreu ali naquele mesmo ano, 323 a.C. O conquistador então deixou um meio-irmão, como eu disse, que era débil mental, e um filho que nasceu depois da sua morte. Então esses não puderam assumir, e daí então Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco assumiram, dizendo aqui o verso 4, mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Isso foi que aconteceu realmente, mas os mais fracos eram Cassandro e Licímaco. Então, dos 4 ficaram só 2. Um no sul, Ptolomeu, que representa o Egito, o ateísmo, e no norte, representando ali a Síria, né, a Palestina no meio dos dois, sempre em conflito, como a terra de Deus, o lugar sagrado, ficou então Seleuco. E Cassandro e Licímaco saíram fora do panorama, né? As muitas letras fazem a gente delirar nessa hora também, né? Começa a embolar. É a mesma coisa de falar transmimento de pensação, né? Você vai assim. Outro dia eu cheguei com um colega na pizzaria, ele falou, ei, me traz aí uma pizza de peito de piri com catupiru, né?
Então ela começa assim, né? Já embolar a coisa, né? O garçom falou, o quê? Peito de piri com catupiru, né? É a mesma coisa do caçando ele em cima com aqui. Mas vamos lá. O que acontece aqui então agora, nós vamos para a segunda parte. Na segunda parte são as famosas guerras sírias, né? Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, não nos interessa. Interessa mais a terceira e a quarta parte, né? Mas na segunda parte é uma guerra sem fim, de idas e vindas entre o norte e o sul, entre os Seleucidas e aqueles de Ptolomeu, a geração ptolomaica, né? A dinastia ptolomaica. Algumas coisas aqui são até interessantes de relembrar, mas uma delas, por exemplo, diz que a filha de um deles casaria com o filho do outro rei, e depois esse venceria aquele rei, e aquela filha desistiria do casamento e voltaria. Então, mais ou menos a história seria a seguinte, o resumo. Berenice, filha de Ptolomeu II, do sul, foi dada em casamento a Antíoco Teós, neto de Seleuco, do norte. Olha só. Trazendo alguma paz ao conflito do verso 6. Porém, o mesmo verso diz que não conservaria esse casamento. Quando o pai de Berenice faleceu, Antíoco divorciou-se dela e tomou novamente sua primeira esposa, Laodiceia, de quem se divorciara para se casar com Berenice. Temendo uma futura desgraça, Laodiceia mandou matar Berenice, boazinha ela, e os seus amigos egípcios que vieram com ela. Depois envenenou o marido, Antíoco, e nomeou seu próprio filho sobre o trono Seleucida, do norte. Cumpriu-se assim o restante do verso 6. A profecia também menciona que do renovo de suas raízes um se levantaria, verso 7. Ptolomeu Evergetes, do sul, subiu contra o norte para vingar sua irmã assassinada. Voltou trazendo tesouros, ouro, prata e vasos, verso 8. Seleuco Calínico, do norte, restabelecendo o poder, marchou contra o Egito, sul, mas foi obrigado a retornar, verso 9. Uma sucessão de descendentes, terminando com Antíoco III, o grande, cumpriram o verso 10, vencendo o Egito sul. Finalmente Ptolomeu defere grande ataque contra o norte, matando milhares de judeus, por se recusarem a adorar falsos deuses. Mas não prevaleceu. E tamanha mortandade Deus não poderia deixar impune. Assim, ao cabo de tempos, isto é, de anos, verso 13, o rei do norte, Antíoco, após fortalecer a si mesmo, trouxe muitos elefantes da Índia e novamente invadiu o Egito sul. Entretanto, seu ataque foi maior que o primeiro, verso 13. Ufa! Então essas são as guerras entre o norte e o sul, somente dos versículos 5 a 13 e 14. E aqui você vê isso que é chamado na história de guerras sírias, do norte contra o sul, Egito contra a Síria e a Palestina no meio desse conflito todo. E Deus preservando seu povo de não ser atacado e destruído novamente. Mas o que nos interessa agora é a parte 3 e a parte 4. A parte 3 vai então dos versículos 15, 16 até o 28, que vai emergir agora a Roma imperial. E nós vamos ter que provar que esses versículos se referem realmente a Roma imperial, o Império Romano. Vamos ver se nós conseguimos. A partir do verso 14 até o verso 29, nós temos alguns versos somente aqui importantes que eu vou destacar. Por exemplo, o versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse homem vil, há um pouco de discordância entre teólogos, mas a maioria deles atribui esse homem vil não a Antíoco Epifânio, que foi um rei Seleucida do 2º século, porque Daniel viveu no 6º século, e o livro foi escrito, como os colegas também muito bem já comprovaram, no 6º século. Acontece que os protestantes liberais não aceitam isso. Eles dizem que a profecia de Daniel foi um vaticinum ex eventus. Ou seja, Daniel escreveu nada, mas foi
o livro de Daniel, escrito por alguém no 2º século, depois das profecias acontecerem. Vaticinum ex eventus. É isso que eles dizem. E que esse homem viu aqui era Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, que foi contra o povo de Deus e devastou, mas o Antíoco Epifânio, nós não temos nada na história que registre, que prove a profecia. Na realidade, esse homem viu aqui é mais atribuído a Tibério César, que foi o governante na Judéia. E Tibério César viu porque o livro de Daniel fala do reino do Cristo, do Messias, e foi exatamente no reinado de Tibério César que Cristo foi crucificado. Por isso ele é chamado um homem vil. Mas em segundo lugar, nós temos aqui aquilo que soa como a ascensão do papado medieval. Então, esse homem vil também pode ser atribuído, em segundo plano, a ascensão do papado na Idade Média. Okay? Então, esse é um verso muito importante para provar aqui que de Roma imperial surgiu Roma papal. Das cinzas do Império Romano, quando não houve mais imperadores, no 5º e 6º século depois de Cristo, surgiram os papas. Então, da cinza de Roma imperial, surgiu Roma papal. E quem foi que se colocou no lugar dos imperadores? Os regentes religiosos, que nós chamamos papas. Então, essa transição pode ser vista aqui dos versículos 15 e 16 até o versículo 28. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes aqui. Mas uma das coisas, talvez, que nós poderíamos aqui nos lembrar é daquilo que nós chamamos a autoridade bíblica no sentido do próprio texto, né? Extrair do próprio texto algum detalhe que possa fortalecer a nossa interpretação. Então agora nós vamos dos versículos 29 até o versículo 39, que vai comprovar, versos 29 a 39, vai comprovar Roma religiosa, Roma papal, que substitui Roma imperial. Vamos ver se nós descobrimos alguns detalhes aqui que confirmam isto, que nós estamos interpretando. Vamos, por exemplo, ao versículo 30 e 31. Lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança. Opa, aqui nós temos uma frase bastante importante, que denota algo do santuário, do pacto de Deus, santa aliança. E fará o que lhe aprover, e tendo voltado, atenderá aos que tiver desamparado a santa aliança. Note agora o verso 31, irmãos. Dele sairão forças desse poder, sairão forças que profanarão o santuário. Outro detalhe importante. A fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Bom, agora ficou muito claro. Porque Jesus, em Mateus 24, 15, ele fala do profeta Daniel, e ele diz também, o quê? Da abominação desoladora. Portanto, aqui nós vemos, sem sombra de dúvidas, o poder papal. Ele tira o contínuo sacrifício de Jesus e passa para os padres, para os párocos, o direito de perdoar e absolver pecados. Então você pode agora confessar ao pároco, ele te dá a penitência, e depois, para que ela se cumpra e o perdão venha, ele então pede a Maria, Maria pede ao filho, filho pede ao pai, daí vem todo esse processo que joga de lado como uma abominação desoladora o santuário de Deus, cujo único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. E esse sistema penitencial, ele adentra a igreja, e ele cresce e expande, e o mundo crê nisso até hoje. E a maior religião dentro do cristianismo, a maior denominação dentro da religião cristã, ainda é o catolicismo. E você veja que isso foi pulverizado lá atrás, e permanece até os dias de hoje, essa abominação desoladora, em que ele se assenta no lugar de Deus, querendo perdoar pecados como Deus e ser Deus. Diz o homem da iniquidade, que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2. Né?
com o poder até de perdoar pecados. Mais alguma coisa aqui para entender o reinado, então, de Roma papal. Verso 36, irmãos. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui não há dúvida alguma de que isto ocorre realmente com essa questão do papado, mas nós poderíamos, principalmente aqui, mencionar mais alguns fatos que podem ser tremendamente benéficos nessa interpretação. Mas eu gostaria de me ater àquilo que é mais complicado, que é a quinta e última seção do capítulo 11, que são os versículos 40 a 45. Esses versículos são aqueles que mais polemizam, vamos dizer assim, entre os intérpretes, principalmente o 44 e o 45, os dois finais, né? Mas há alguma coisa nas entrelinhas que pode também nos ajudar, como vimos até aqui. Por exemplo, quando nós interpretamos aqui a questão do papado e etc., nós vimos aliança, santuário, abominação desoladora. E quando você vai ao versículo 40 em diante, nós vamos ler, é importante ler para tirar esses detalhes, nós também vamos ver alguns detalhes que nos chamarão a atenção. Vamos ver aí. No tempo do fim, começa assim o verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios. Então volta a guerra do rei do norte e o rei do sul, mas agora é uma guerra com esses reinos em simbologia, e não mais reinos literais, como era Seleucida e Ptolomeu. Mas agora já são simbólicos aqui, representando então a parte da religião, lutando contra o ateísmo, que quer banir a religião, tá certo? Então o rei do norte é a parte religiosa, de Roma religiosa, e aqui o rei do sul é o ateísmo e o paganismo que se instala no fim dos tempos. Vamos continuar. O rei do norte arremete contra ele com carros, inundações, etc. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa. Então há uma provocação ao povo de Deus, ao remanescente. Muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, sempre os principais inimigos de Israel, porque eram parentes do povo de Israel. E as primícias dos filhos de Amon. Verso 42, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Então isso daqui vai agora fazer um paralelo com Apocalipse 13 e 16, da tríplice aliança imunda, em que o ateísmo vai tentar por todos os meios. Michel tem pregado isso durante muito tempo, do neoateísmo, né? Isso vai se afunilar mais e mais e mais. O Egito vai aí provocando o ateísmo para acabar com a religiosidade no mundo. Mas daí o que acontece? Está dizendo que o rei do norte vai prevalecer, a religião vai prevalecer. O que vai prevalecer em Apocalipse 13? A união da besta que sobe da terra com a besta que sobe do mar. Fortalece o rei do norte, místico, simbólico do tempo do fim. E quando o ateísmo parece que vai vencer, nesse ateísmo moderno que estamos vendo hoje, a religiosidade vai imperar, com a dupla que se une, não é? Estado e igreja para o tempo do fim, em Apocalipse 13. E Apocalipse 16 diz que essa tríplice união imunda, o chefe é Satanás, o comandante é Satanás, né? Então vem ali a besta, o dragão e o falso profeta, e eles vencem o ateísmo. Há uma outra coisa importante aqui,
No verso 43, apoderar-se-á dos tesouros de ouro, da prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e etíopes o seguirão. Agora vamos ao 44 e 45, então, finalizando nossa interpretação. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado. Lembre-se que sempre as forças poderosas vencedoras de Deus no Apocalipse e durante também o povo de Israel, vem do Oriente, o livramento, e vem do Norte. Lá em Apocalipse 16, quando secar o rio Eufrates, no tempo do fim, e a Babilônia mística for destruída, Jesus vem como os reis que vêm do Oriente. Então aqui entra no panorama agora o fim do grande conflito, versos 44 e 45, em que o secamento do Eufrates vai ser a divisão dos 3 poderes imundos, o dragão, a besta e o falso profeta. Eles perdem força, e então Jesus vem como os reis que vêm do Oriente. O secamento do Eufrates é que esfacela-se essa tríplice união imunda. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, aqui é Miguel voltando, Jesus Cristo com seu exército, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então o papado se reúne aí, religião e Estado, e ele vai com toda a sua fúria, mas ele será vencido finalmente. Verso 45, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém? Esse será o desfecho final dessa batalha do norte e do sul, com o estabelecimento do reino de Deus finalmente. Logicamente você vai agora ao capítulo 12 até o verso 4, como eu mencionei, e lá está dizendo: eis que nesse tempo se levantará Miguel, né? E ali a ressurreição especial, depois a ressurreição geral, e etc, etc. E daí termina então esse escopo do último plano profético dado a Daniel. Pode ser que hoje, ao terminarmos quase essa vigília, o pastor Diogo vai fazer o capítulo 12 daqui a pouquinho, você esteja pensando: mas nós vivemos numa complicação, será que Deus está interessado realmente em sua igreja ainda? Será que Deus ainda se interessa por mim, pelos meus problemas, dificuldades, no meio de um mundo tão conturbado, difícil, qual eu vivo? Será que há alguém que está interessado em mim e se preocupa comigo? Durante a Guerra da Bósnia, em 1995, aconteceu algo impressionante. O tenente-coronel da Força Aérea Norte-Americana, chamado Scott O'Grady, sobrevoando a Bósnia com seu F-16, foi abatido por um míssil. O míssil cortou o seu F-16 em 2. Ao estar caindo com a metade da frente do F-16 rumo à morte, ele apertou aquilo que é chamado o botão dourado, ou a alavanca de salvação, e ele ejetou. O paraquedas abriu, e Scott O'Grady caiu no meio de uma floresta da Bósnia sem saber onde estava, nem para onde ia. Ali em meio a inimigos, ele se escondia durante o dia e caminhava durante a noite. Cerca de uma semana ele andou comendo raízes de árvores, tomando água da chuva e comendo até insetos para sobreviver. Depois de 7 dias, famigerado, picado por mosquitos quase venenosos, rastejando, sofrendo muito frio à noite e calor durante o dia, ele estava imaginando: será que alguém está preocupado comigo lá nos Estados Unidos, país que eu sirvo e vim quase dar minha vida aqui na Bósnia? Será que alguém se preocupa comigo? Mas o que ele não sabia é que lá no Pentágono, a maior força intelectual da Terra estava planejando seu resgate. E eles conseguiram, por um toque de rádio, no último fio de bateria que ainda existia no radiotransmissor, localizar Scott O'Grady. E eles localizaram. E eles enviaram uma força-tarefa dos Mariners. E eles sobrevoaram. E eles arrumaram detectores, imagine você, que pode, pelos sensores, localizar a pessoa pela temperatura do corpo.
E eles localizaram ali na floresta da Bósnia, a 35 quilômetros da onde ele caiu com o paraquedas, localizaram o tenente-coronel, quase nas suas últimas forças. Eles desceram e resgataram Scott O'Grady. Você pode pensar que hoje Deus não se interessa por você, mas um resgate está sendo preparado também para você. E quando Jesus voltar, mesmo que nós tenhamos que passar pelas pragas, os ímpios incorrerão nelas, mas nós seremos livrados delas. E em meio a isso, Deus nos resgatará, nos levar para a Canaã celestial. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe. Fiquemos firmes, porque o tempo virá e não falhará. Amém.